E o Flamengo não desiste de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, e faz novamente uma oferta milionária e já obteve a resposta do Cruzeiro. Rapaz, o presidente do Cruzeiro está se mostrando realmente ser, meu irmão, duro na queda. O cara não quer de forma alguma se desfazer do jogador lá, do Caio Jorge. Falando sobre Vasco, o Flamengo procurou o staff de Rayan, meu amigo, e parece que já obteve resposta. Será que foi positiva ou negativa? E você, gostaria de ver um jogador do Vasco nesse momento vestindo a camisa do mais querido? Flamengo recusa 125 milhões por Carrascal. Vou trazer detalhes dessa proposta abusada, indecente aí de um clube europeu. Mengão segue insistindo na contratação do goleiro do Gil Vicente, do André, e afasta o Botafogo do jogador. Falando sobre São Paulo e Flamengo, as negociações relacionando Alan, Marcos Antônio, volante também do Clube Paulista, parece que estão ainda um pouco emperradas. Vamos ver atualizações sobre esse caso, né? E para fechar, muito mais informação, eu gostaria de deixar você aí, ó, com a pulguinha atrás da orelha. Parece que o Flamengo vai receber uma boladazinha, né? Um valor milionário se realmente se confirmar a chegada do Gerson ao Cruzeiro. Então o Flamengo vai receber um valor extra nessa negociação. E o Pedro Lourenço já disse até quando o jogador vai estar desembarcando lá em Minas Gerais para vestir a camisa lá da Celeste. É isso. Mas antes de seguir com todas essas informações, e ainda tem um pouquinho mais, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais, sem pagar nada por isso. Você não paga. Na verdade, você me ajuda quando deixa o like, compartilha, comenta. Faça isso, venha fazer parte dessa família que está crescendo demais. Falta pouco aí para atingir os 4 mil inscritos, tá? No nosso canal do YouTube. Então eu preciso de você, estou muito feliz com a sua presença aqui. Sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Vamos para o nosso vídeo. E é isso mesmo que você, infelizmente, escutou. A novela Caio Jorge Flamengo ganhou mais um capítulo, um novo capítulo, nesta quinta-feira, gente. Na tardezinha de quinta-feira saiu a notícia que o Flamengo não havia desistido, de contratar, de fechar aí com o atacante Caio Jorge, e fez uma terceira proposta oficial. É brincadeira. O Flamengo firmou em 30 milhões de euros fixos, tá? E aí você deve estar se perguntando, mas 30 milhões não já havia sido oferecido? É, a primeira proposta. Só que essa primeira proposta não havia documentação. Agora o Flamengo mandou lá, uma cartinha dizendo, ó, a gente paga 30 milhões de euros. Não ficou só nas palavras, no boca a boca. Então, o Flamengo formalizou uma proposta de 30 milhões de euros, sem colocar Everton Cebolinha, nada disso. O Flamengo disse o seguinte, olha, Cruzeiro, na moral, esse jogador vale 18. Para de palhaçada, querendo 50. Isso é idiotice de vocês. Eu sei que o Cruzeiro pode botar qualquer valor no jogador dele, mas existe uma tabela, a FIP, o Transfer Market, Então vamos fazer o seguinte, avaliado em 18. O clube europeu ofereceu 20. Eu pago 30 milhões. Manda o Caio Jorge pra cá, porque o muro tá baixo, meu irmão. Mas o Cruzeiro respondeu, irmão, de imediato, dizendo que o jogador não está à venda, tá? Por qualquer valor. Na verdade, se quiser levar, pague os 50 milhões de euros, que aí, meu irmão, o jogador vai embora e o Cruzeiro fica rico, Vai contratar quem eles quiserem com esse dinheiro do Flamengo. Então o Flamengo tem que ter cuidado, gente. Daqui a pouco o Flamengo tá reforçando demais o clube do Cruzeiro, a raposa sem dente. É loucura. E aí, falando sobre Cruzeiro, que deu mais uma nega aí pela proposta realizada do Flamengo,
o presidente do clube deu uma declaração dizendo que o Gerson tá chegando. Ontem foi quinta, hoje é sexta. Ele disse que na manhã desta sexta, então de hoje, gente, o Gerson ia desembarcar, tá lá em Minas Gerais, para assinar o contrato com o Cruzeiro. E aí, pra você saber, pô, mas vem cá, mano, não tava emperrada? O Zenit não queria 40 milhões? É, irmão, mas o Zenit já viu que o Gerson não quer nada. O Gerson não gosta de cumprir contrato, tá fazendo corpo mole lá na Rússia, meu irmão, dizendo que é o frio. E aí, só pra gente ter noção, o Zenit, que comprou o Gerson por 25 milhões de euros, pagando aquela multa rescisória altíssima, tá vendendo agora, o jogador por 27 milhões fixos, mais 3 milhões em metas, em bônus, totalizando aí 30 milhões de euros. Então, por esse valor, 30 milhões de euros, o Gerson tá chegando no Cruzeiro, meus amigos. Eu te pergunto, vai valer a pena para o Cruzeiro pagar esse valor todo pelo Coringa? Eu acho que é o seguinte, daqui a 6, 7 meses, tá metendo o pé, indo para outro clube lá da Europa, vai buscar outros ares. É assim que o Marcão faz. Sua opinião nos comentários. E o Flamengo procurou o staff do jogador Ryan, atacante do Vasco, né? Destaque nessa temporada, meus amigos. Foi ele mesmo que discutiu com o Dorival Júnior, mandando ele tomar naquele lugar, xingando pra caraca. Você gostaria de ver Ryan do Vasco no Flamengo? Eu acho que não combina muito bem, não. Não daria muito certo, não. Mas o Flamengo, como está na procura de um atacante rápido, né, móvel, tá aí, ó. Parece que o José Boto fez contato, tá, com o staff do jogador e obteve uma resposta muito rápida, muito rápida. Só para adiantar, eu não vou ficar falando muito, tá, sobre isso. Parece que o José Boto tentou fazer uma consulta, né, de forma preliminar, sem proposta aí oficial, e recebeu a resposta seguinte: olha, infelizmente, ou melhor, felizmente, nós aqui do Vasco não negociamos nenhum jogador com o nosso maior rival, o Flamengo. Gente, que engraçado, né? O Vasco não ganha o Flamengo, sei lá, mais de 20 anos. Não ganha nenhum título, há mais de 20 anos no Flamengo. Vencer também, eu acho que estava mais de 22 partidas sem vencer. E eles continuam nutrindo uma raiva contra o Flamengo, né, uma rivalidade, que o Flamengo já não tem há muito tempo com esse time. De vez em quando, né, tem um clássico, como vai ter daqui a pouquinho. O Flamengo joga contra a Portuguesa, depois contra Bangu, Volta Redonda, Vasco. É isso? É isso. E aí os caras ficam assim. Aí, naquele momento ali, o Flamengo até diz que tem uma rivalidade para dar uma moral, né, irmão? Fica feio. Os caras dizendo que a gente é rival. Se a gente falar que não é, eles vão ficar chateados. A realidade é que quem disputa hoje, a rivalidade é quando há disputa. A rivalidade estadual não tá valendo de nada, irmão. O que vale é Flamengo disputando com o Palmeiras e Flamengo, irmão. São os dois únicos clubes hoje, realmente, que competem, né? Estão competindo aí. E aí, de novo, os agentes do Ryan deixaram claro que uma transferência para o Flamengo seria completamente inviável. O entendimento é que o Vasco, né, não negocia novamente, ó, atleta com seu maior rival, independente dos valores envolvidos. É muita bobeira, né, cara? E assim, só para vocês terem noção, né, falando um pouquinho mais sobre atleta, se já teve alguma proposta do exterior, revelado aí nas categorias de base do Vasco, tá, vem sendo tratado como uma joia aí do clube, tem apenas 19 anos e está realmente valorizado já no mercado internacional. Possui uma multa rescisória de 80 milhões de euros, algo em torno, gente, de 500 milhões de reais. E, recentemente, o Vasco recebeu uma proposta, tá, do Zenit, que ofereceu 31 milhões de euros. O Zenit ofereceu 31 milhões de euros para retirar o jogador, mas, ó, o Vasco disse que para chegar aqui e levar o jogador tem que pagar 50 milhões. Engraçado esse número, né? Parece até que a diretoria do Vasco, do Cruzeiro, tem conversado. 50? Por que sempre esse número, 50? Coisa ridícula. Mas é isso, tá? Falando sobre Ryan, não tem condição. E o Flamengo, pra gente fechar, parece que José Boto disse o seguinte, ó, a gente também tá aqui no mercado querendo, mas vamos botar um valor limite, tá? O Flamengo afirmou que
O quanto vai investir no atacante, o valor máximo vai ser de 40 milhões. Então, entre 20 e 40 milhões ele paga. Mais do que isso não vai pagar. Então, fica atento aí, os times que querem vender para o Flamengo, até 40 o Flamengo paga. Mais do que isso, não, né? E o que o José Boto alegou numa coletiva recente é de que se não contratar ninguém nesse momento, vai vir a janela aí do meio do ano e provavelmente o Flamengo, se não comprar um atacante agora, vai estar fazendo isso no meio do ano. Sua opinião. E o Flamengo recusa uma oferta milionária, meu irmão, por Carrascal e avança na contratação do goleiro Andreu do Gil Vicente, aquele goleiro que o Botafogo também estava interessado. O Felipe Luiz estava lá no joguinho, né, em Portugal, ele e José Boto, né, nas primeiras imagens que surgiram deles vendo jogos, né, lá fora, estava lá assistindo Gil Vicente, Sporting, aquele goleiro mesmo, goleiro que foi revelado no Botafogo, mas parece que nesse momento vem se afastando cada vez mais do clube alvinegro. Vamos começar falando então sobre Carrascal. É isso mesmo. O Flamengo segue irredutível em sua política de blindar os craques aí do elenco, né, visando a temporada de 2026. O alvo da vez foi o meia Jorge Carrascal. É isso mesmo, peça-chave nas conquistas aí do Flamengo. Brasileirão, com certeza, e da Libertadores. O cara chegou no meio do ano, tem acho que menos de 6 meses no Flamengo, mas chegou somando demais. De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, tá, colunista aí do All Sport, o Napoli ofereceu 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais na cotação atual, para tirar o colombiano do Flamengo, gente. Mas a diretoria rapidamente recusou a oferta. Até que enfim, né, cara? Só para lembrar a vocês, a ideia do BAP, ele já alegou o seguinte, já declarou isso, né? Explanou essa vontade dele. Não se mexe no time titular do Flamengo. Temporada 2026, ninguém vai sair. Então, da temporada 25 para 26, não vai sair ninguém titular. Apesar do Jorge Carrascal talvez não ser um titular absoluto ali, né? Porque o Felipe Luiz tem girado bastante o elenco, mas esse cara é muito bom. Entra normalmente como titular. Então é um cara que, de fato, é muito importante para esse elenco. E aí você deve estar se perguntando, mas vem cá, só teve proposta do Napoli? Não, recentemente. Tá, o Olympique de Marseille ofereceu, não sei se vocês recordam, 15 milhões de euros pelo jogador, tá? Lembrando que Carrascal foi adquirido pelo Flamengo, né? O Flamengo pagou aí 12, se não me engano, 12 milhões de euros pelo jogador, é isso mesmo, 12 milhões. Então, 12 milhões foi pago há 6 meses atrás. Chegou o Olympique de Marseille, clube francês, querendo pagar 15. E agora o Napoli, irmão, já está, né, ofereceu aí o valor de 20 milhões. Lembrando que o Flamengo, na época que estava ali o Olympique de Marseille falando, disse o seguinte, quer conversar? A gente até conversa, a partir de 30 milhões de euros. Então, note que o Flamengo não fica com essa palhaçada do número 50, né? Cara, não tem lógica. Mas, apesar de não querer negociar o atleta, o Flamengo consegue botar alguns valores aí pensando, não, a partir de 30 talvez valha a pena, né? Paguei 12, já pensou uma valorização de 18 milhões do nada, em menos de 6 meses, ganhar 18. Então o Flamengo parece que não deu nega completamente. Se chegar com 30 milhões, é possível sim negociar, tá? E aí, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o goleiro Andreu. O Flamengo parece que está conseguindo vencer a barreira que era do jogador querer voltar para jogar no Botafogo, né? Clube que o revelou. O Flamengo meio que está dando uma furadinha aí, né? O Botafogo está se afastando e o Flamengo meio que se aproximando. Vamos lá para as notícias. Parece que o Flamengo já abriu negociação na Europa pelo goleiro. Entrou definitivamente na disputa pela contratação do arqueiro aí do Gil Vicente, tá? O Flamengo parece que já apresentou até uma proposta de pré-contrato ao jogador, cujo vínculo com o clube português se encerra agora em junho e trabalha para tentar antecipar a chegada do atleta ainda nesta janela de transferência. Então, qual a atual situação do jogador? O goleiro tem contrato que se encerra no meio do ano, então a partir de janeiro ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Então o Flamengo está tentando já assinar esse pré-contrato, mas todo mundo sabe que o Flamengo só está com o goleiro.
é o Rossi titular, temos o Diogo Alves, um garoto novo, tal, então a ideia é que chegue logo um goleiro, né, para ficar ali na reserva e também tentar disputar a titularidade com o clube. E parece que o goleiro, né, o André, gostou muito da proposta do Flamengo em relação a proposta do Flamengo em relação a um projeto, né? O Flamengo provavelmente deve estar dizendo o seguinte: olha, se ficar aqui com a gente, chega um momento que o Rossi, né, vai ficar mais velho, vai se aposentar, então vamos ver se a gente consegue fazer uma carreira sólida aqui, né, com algumas garantias. E aí, assim, só pra gente ter noção, tá? O problema hoje é que o Flamengo está precisando de um goleiro e ele vai ter que negociar com o Gil Vicente, o clube português, talvez uma saída antecipada do atleta. Isso, é claro, vai gerar provavelmente algum custo aí, não sei se um custo elevado, mas o time português pode de alguma forma querer dificultar a vida do Flamengo. E aí você pode estar se perguntando, mas o Botafogo, como é que ele saiu dessa negociação? É porque um dos empresários do goleiro, né, fez contato, ligou para o goleiro, ligou para os outros para dizer o seguinte: olha, a gente está com dificuldade de receber compensações financeiras, comissão do Botafogo, tá? Já por outras negociações. Então, se entrar nessa jogada aí com o Botafogo está numa crise, está afundado, o John Textor não quer pagar. Então, cuidado, é melhor vocês negociarem com o Flamengo, que é bom pagador, do que com o próprio Botafogo. E por isso que houve uma reviravolta no caso André e Flamengo. Sua opinião. Nesse bloquinho de notícias vou trazer uma informação bem rápida, não vai ser demorado essa parte aqui, depois já vou falar sobre Gerson, mas vamos lá. Falando sobre o volante, tá? Destaque aí do São Paulo na temporada 2025, Marcos Antônio. O São Paulo tá batendo o pé, dificultando, gente, a vida do Flamengo na contratação do jogador. É por isso que os torcedores do Flamengo ficam às vezes muito puto na rede social aí, dizendo o seguinte: pô, o Flamengo facilita a vida de todo mundo, deixa todo mundo embora, mas ao tentar negociar, cara, os caras sempre botam uma dificuldade. Pô, o Flamengo tinha que mudar isso, tem que começar a dificultar. Eu não sei o que é melhor nesse sentido pro Flamengo. Às vezes, realmente, o Flamengo quer desfazer por um jogador e... Mas vamos lá. Falando sobre Marcos Antônio. O que está acontecendo é o seguinte: o Flamengo queria envolver o Alan na negociação pelo volante. Mas se a gente parar para pensar, não é muito lógico não, porque de fato o São Paulo tem um volante que foi destaque. O Flamengo quer esse volante. Só que o São Paulo estava querendo contratar, antes do Flamengo querer o Marcos Antônio, o São Paulo estava querendo o Alan, volante do Flamengo. Fez contatos, tal, o Flamengo já estava ali meio que praticamente liberando o jogador por empréstimo, com opção de compra no final. Só que aí, pô, o Flamengo agora, vamos botar o Alan na jogada. Eu quero negociar com vocês em relação ao Marcos Antônio. Vamos botar o Alan na jogada. Lembrando, só pra gente ter noção, o Marcos Antônio tá avaliado em 9 milhões de euros. O Alan vale 3 milhões. Então o Flamengo gostaria de dar o Alan e pagar 6 milhões de euros aí pelo atleta. Tá? Mas o São Paulo diz que não. São coisas diferentes. Quero o Alan, mas... até vende Marcos Antônio, mas em negociações separadas. O São Paulo, gente, está querendo um valor, né, cheio aí, quer dinheiro na mão. É isso que é engraçado, né? Quer dinheiro na mão, mas quer pegar o Alan por empréstimo. Não pagar nada de início. E depois, no final, exercer, tá lá a sua opção de compra, como acabou de fazer pelo jogador Marcos Antônio. Então, só para a gente saber, o Marcos Antônio veio emprestado da Lazio, estava emprestado, né, pela Lazio aí ao clube paulista, com opção de compra de 4,2 milhões no final do contrato, que se encerra no meio do ano, mas o São Paulo, com medo do Flamengo furar o olho e na Lazio resolver já o problema e comprar o jogador, e ele ficar chupando o dedo, o que eles fizeram? Anteciparam, irmão, a compra. Hoje, atualmente, o jogador não é mais da Lazio. Na verdade, a Lazio até ficou com 20% do atleta, né? Direitos econômicos aí, mas o São Paulo adquiriu 80%, pagando 4,2 milhões de euros. E o atleta já está valendo 9, pela temporada que fez. Tá, então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, se o Flamengo vai conseguir avançar ou não. Agora, com relação ao Alan, só existe um detalhe aí. O que falta para o Alan ir para o São Paulo? Uma votação de impeachment que vai acontecer no dia 14 agora, é o que vai decidir, né? Porque se entrar um novo presidente, pode ser que não queira o jogador. Então, Casares quer. Vai depender se ele vai permanecer ou não no cargo. Sua opinião sobre tudo isso.
E o Flamengo vai receber um valor extra em negociação de Gerson com o Cruzeiro e Vitor Hugo está praticamente aí, ó, dentro do chiqueiro, né? Chiqueiro não, do galinheiro lá do Atlético Mineiro. Recusou uma oferta de renovação com um peixe, meu irmão. O Vitor Hugo falou o seguinte: irmão, o cheiro de peixe aqui tá forte, eu tô querendo meter o pé, eu tô a fim de sentir um cheirinho de galinha, né, de galo depenado. Mais ou menos isso que tá acontecendo. Eu vou falar sobre esses dois casos, mas vamos voltar inicialmente, então, começando a falar sobre Gerson no Cruzeiro. Num vídeo anterior, agora há pouco, você deve ter visto no início do vídeo completo aí, que o Cruzeiro, né, de acordo com o Pedro Lourenço, já fechou com o Gerson. O Gerson está chegando na manhã desta sexta-feira para se apresentar ao clube, assinar contrato, fazer exame médico. O Cruzeiro conseguiu, na contratação, parece, pagando 30 milhões de euros. A negociação vai ficar no total 30 milhões. 27 milhões de euros fixos, né? Fixos já pago agora no início, mais 3 milhões em metas e bônus, que normalmente dá tudo certo, né? Os caras botam aí, se for campeão, ou ainda, no caso do Cruzeiro, é difícil ser campeão. Deve ter botado aí, se jogar tantos por cento, né? 50% dos jogos da temporada, né? Aí o clube russo deve receber aí os restantes, né? Os 3 milhões para completar os 30 milhões de euros. Você está se perguntando, mas por que o Flamengo pode receber algum valor nessa negociação, pô? O Flamengo vendeu para o Zenit. Multa rescisória, 25 milhões. Como é que o Flamengo pode receber? Gente, o tempo todo eu tenho, venho trazendo para vocês aqui o tal do mecanismo, né, de solidariedade da FIFA. E no caso do Gerson, o Gerson teve uma passagem muito rápida pelo Flamengo nas categorias de base, depois foi para o Fluminense, onde ficou por mais tempo. No Flamengo ele praticamente foi dispensado quando era muito novinho, mas ele passou. E essa passagem faz com que o Flamengo tenha, tá, receba 0,74%. 0,74% do total de qualquer transferência que o atleta faça entre clubes. Tá? Então, no caso aí, só para a gente ter noção, dos 30 milhões de euros, esse valor de 0,74% fica em 199,8 mil euros. Aí você fala, pô, pouquinho, irmão, mas tu multiplica aí por praticamente 7, quase, né? Isso dá algo em torno de 1.250.000 reais. Então, de novo, o Flamengo vai receber, se for realmente concretizada essa negociação entre Zenit e Cruzeiro, o valor de 1.250.000. E já o Fluminense, só para a gente ter noção, tá, vai receber algo em torno de 4.640.000 reais, tá? Um dinheirozinho bom, né? Porque ficou mais tempo lá no Cruzeiro. E aí, mudando um pouco de assunto, falando sobre Vitor Hugo, não quer ficar no Santos, gente. O Vitor Hugo falou que precisa respirar, né, novos ares. É isso mesmo. É o que eu falei, o cara se cansou do cheiro do peixe, irmão. Agora vai lá pro galinheiro, né? Vai ciscar um pouquinho nas terras lá do Clube Mineiro. Então, tá quase certo. Tá indo embora. Aí o Vitor Hugo. O que você acha disso? Nesse momento estamos indo para o final, até bati na cadeira aqui na mesa. Estamos indo para o final do nosso vídeo. Vou falar sobre os possível reforço, tá? Dos profissionais do Flamengo já nesse clássico de domingo. Daqui a 2 dias, irmão. O Flamengo joga contra a Portuguesa. Que coisa boa ver o Flamengo voltando a jogar, meu irmão. É muito bom. Dia 11. Como é que você tá? Eu tava, pô, mano, minha abstinência já aqui, né? Pô, pra botar a camisa e torcer pelo Flamengo. Então o Flamengo joga no dia 11, né? Domingo, aquele jogo que seria contra a Portuguesa só no dia 31 de janeiro. Então foi antecipado por causa da final, Flamengo e Corinthians, Supercopa do Brasil no dia 1º. Então é isso. O Flamengo vai jogar agora, domingão, e parece que vai ter reforço. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Pablo Lúcio, irmão, pode ter muitas oportunidades durante a temporada de 2026. Eu torço muito. Pablo Lúcio, jogador de 18 anos, joga muita bola, irmão. De vez em quando eu vejo alguns jogos do Sub-20, do Sub-17, esse moleque brilha. Ele é um artista jogando no meio de campo, de verdade. Flamengo também poderá enfrentar 4 titulares do time 19, gente, em 2026. Vou trazer esses nomes. E para fechar, parece que a taça desse Carioca desse ano também vai homenagear outro
ex-Flamengo, porque ano passado a Taça de 2025 também recebeu o nome de um grande ídolo do Mengão. Então vamos começar falando sobre o possível reforço, não possível, na verdade, do cara que vai estar reforçando de verdade o Flamengo aí nesse jogo de domingo. Estou falando de o Alacian. Você tá vendo a foto desse camarada, você viu desde o início, né? Então, o Alacian, gente, tá? Moleque que conhece pra caraca essa galera do Sub-17, do Sub-20. Lembrando que o Alacian jogou até o último jogo contra o Mirassol, depois viajou lá pro Catar. Então, último jogo da temporada do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, última rodada contra o Mirassol. O Flamengo venceu por 3, empatou em 3-3, esteve o tempo todo à frente do placar. Fez um, empatou. Mirassol fez outro, 2-1, Mirassol empatou. Depois fez 3-2, Mirassol foi lá e empatou de novo, gente. O jogo foi muito bom, o moleque da base aí, né, o nosso Sub-20 mostrou o quanto joga com raiva, com vontade de vencer. O Alacian, naquele momento, reforçou, tá? Né, porque o Alacian é do time profissional e agora parece que no jogo contra a Portuguesa também vai estar presente. Então vamos ver a carinha do Alacian com os nossos garotos da base. E aí falando sobre Pablo Lúcio, para ser rápido, meu irmão, o moleque joga muita bola, é um meio de campo, joga armando e também joga como volante. Tá? Provavelmente vai ser muito utilizado esse ano. Por quê? Porque o Flamengo está com a necessidade de um volante, está tentando contratar Marcos Antônio, o Alan está indo embora, né? Saul e De La Cruz estão no DM, Departamento Médico, só temos praticamente Jorginho e Pulgar como titulares e o Everton Araújo que permaneceu. Então, com certeza, Felipe Luiz, olha pro Pablo Lúcio, irmão, dá oportunidade pro moleque, você vai se surpreender com a qualidade. Você conhece o jogador, mas só precisa dar mais oportunidade pro Guerreiro aí. E aí, mudando de assunto, falando sobre os 4 titulares que o Flamengo poderá enfrentar esse ano, né, de 2026, daquele time maravilhoso de 2019, estou falando de William Arão, que está no Santos. O Flamengo vai enfrentar Everton Ribeiro, tá no Bahia. Vai enfrentar, deixa eu ver aqui, Gabigol, que tá no Santos. E também, irmão, possivelmente o Gerson, que tá chegando no Cruzeiro. E pra fechar, a Taça do Carioca vai receber o nome de Apolinho esse ano, irmão. Ex-técnico do Flamengo. Ficou aí, radialista famosíssimo, né? Mas que assumiu o Flamengo por 3 meses, sendo técnico do Mengão. Gente, tá vendo a foto aí do Apolinho, o saudoso Apolinho. É isso. Lembrando que no ano passado, quem foi homenageado foi o Zico, né? A Taça do Carioca recebeu aí o nome de Zico. O Flamengo mandando até no nome das taças, né? Só ex-Flamengo. Amigo, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, infelizmente estou fechando aqui, mas se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal Dene Rubro-Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão, gente. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer. A gente está chegando já aos 4.000 inscritos, 4K, né? Já estamos com o clube de membros, estou ainda organizando para ver como é que vai ficar melhor. Estou fazendo live quase todos os dias. Então, se você não tá, meu irmão, presente aqui no canal, você tá dando mole. Ah, mas eu sigo Flazoeiro. Meu irmão, também sigo. Flazoeiro é bom demais. Ah, o Paparazzo, irmão. Eu me espelhei nesses caras, sabe por quê? Porque os caras são realmente referências pra mim. Mas não custa nada você dar uma oportunidade de ver o vídeo dele lá, mas ver aqui o nosso também, né? Com certeza, né? São maneiras diferentes de tratar, às vezes, o mesmo assunto, mas cada um coloca a sua maneira, né? E eu tenho certeza que você vai, de alguma forma, curtir o nosso trabalho aqui, tá? Porque, né, graças a Deus, o Papai do Céu nos ensinou a falar. Como professor, né, de cursinho, de preparatório, eu sou meio loucão assim, desse jeito. E você vai se acostumando, né, com esse jeito mais doidão de falar e daqui a pouco tá amando o canal Dene Rubro-Negro. É só dar uma oportunidade. Se inscreva no canal, porque com certeza a gente vai estar caminhando junto durante esse ano de 2026. É isso. Saudações rubro-negras para sempre, Mengo!